Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de tricotinho e hoje a gente vai fazer uma guirlanda, essa guirlanda de borboletas. Eu estou usando aqui o arame 16, mas você pode utilizar o arame 14 e vai ficar mais firme caso isso seja uma coisa que lhe incomode ou sua guirlanda ou quadrinho seja muito grande, tá? Vou começar aqui abrindo o meu arame e fazendo o acabamento aqui na pontinha. Na verdade, a gente não vai utilizar nesse primeiro momento como acabamento. Eu vou dobrar essa ponta mais para não me machucar, porque o arame galvanizado, quando corta, ele arranha, tá? Eu vou fazer aqui essa medida de referência para saber qual distância eu sempre tenho que deixar entre uma borboleta e outra. Inclusive, esse tracejado já tem aí no molde, certo? Inclusive essa medida, que eu vou deixar aqui 2 vezes no início para sobrar um pouquinho, que a gente vai começar a moldar daqui, certo? Então ela vai ser a medida tanto antes quanto depois, certo? Então aqui eu estou utilizando essa medida aqui, mas você pode adequar aí a sua peça, tá? Vou começar aqui segurando o arame com o alicate e com bastante firmeza, de forma que não mexa nem de um lado nem do outro. Eu vou começar fazendo uma dobra. Vou dobrar para frente, certo? A gente tá trabalhando aqui o lado esquerdo da borboleta, certo? Então a gente vai para essa parte. E eu dobrei para frente porque a gente vai abrir essa dobra, certo? É um canto bem marcado, então se eu dobrasse para o lado, não ia dar a distância que o desenho pede, tá bom? Então com firmeza eu seguro aqui onde eu dobrei, ó, bem firme, e vou puxando o meu arame para fazer aí a curvinha da parte inferior da borboleta. Usar o arame para segurar com firmeza enquanto você molda ele ajuda muito no processo de moldagem. Então, evitar ficar apertando o arame, amassando como se fosse uma massinha de modelar, né, com os dedos, além de me deixar a sua peça mais bonita, mais alinhada, vai deixar também os seus dedos mais descansados, tá? Muita gente reclama de dor, mas o principal motivo é de ficar apertando o arame com os dedos. Eu vou aqui olhar a referência do molde, tá? O molde é para ter uma referência, gente. Vocês não precisam ficar moldando em cima do desenho, não, tá? Então, aqui, verifiquei se o que eu moldei já tá certinho. Vou segurar firmemente com o alicate para que essa parte aqui não se mova mais. Quando eu isolo a parte que eu já moldei, tá? Então, eu segurei aqui, a parte que tá pronta não vai se mexer mais. E aí, a parte que tá à frente, né? O arame que está à frente é que vai ficar livre para movimentar para lá e para cá. E aí, esse formato aqui, que eu já verifiquei no molde que tá certinho, não vai ser desmanchado, para não ficar naquele leva e traz, fazendo e desmanchando o formato que a gente já fez. Que a gente sabe que se deixar livre, quando a gente puxar lá na frente, vai mexer no que já foi feito, né? Então, vou verificando no molde se tá certinho e vou fazendo sempre dessa forma. Segurando onde já está pronto e com a outra mão movimentando o que eu quero moldar. Aqui já está ok, estou isolando de novo a parte que eu já moldei e vou empurrar agora. De acordo com a posição que está as suas mãos, você vai precisar puxar ou empurrar o arame e vou verificando o formato que eu preciso fazer. Vamos agora fechar essa curvinha. Deixar o seu arame enrolado, né, feito um rolinho pequeno como esse aqui, nesse tamanho, ajuda muito a manusear o arame, tá? Então, abro aquele aqui para ter espaço para trabalhar. Vou aqui puxar o arame para formar essa curva. E, gente, percebam que eu não fico apertando o arame com os dedos, tá? Só em puxar o arame galvanizado, você consegue fazer curvas. Não precisa amassar. Eu só uso o dedo quando, por exemplo, aqui, como apoio. Então, eu apoio, o dedo vai servir de apoio, né? Ao invés de ficar amassando, ele só vai apoiar e com a outra mão eu puxo. Porque o meu polegar aí tem uma curvatura, então apoiar já na curvatura ajuda também a não desmanchar, certo? Mas não é para ficar amassando o seu arame. Então, eu vou vir para cá
para fazer aí a pontinha da asa da borboleta. E, gente, é o seguinte, veja bem, quando a gente vai moldando o arame, né, ele vai ficando em várias direções. E aí, veja bem que ele tá bem fora da mesa, né? Ele subiu, desceu. E aí, se você deixar para arrumar isso só no final, dá muito trabalho para alinhar. Então, o ideal é que você já vá colocando esse arame sempre rente à mesa, tá? Sempre deixando de forma que ele fique aí o mais nivelado à mesa possível, que isso facilita muito o seu trabalho, em vez de ele ficar aí com várias alturas, te dando maior trabalho, o arame ficar sambando na mesa para tudo que é lado. Se você já for fazendo esse alinhamento, quando você chegar no final da sua peça, você não tá aí com ela toda enviesada para tudo que é lado, e vai facilitar bastante a sua vida para finalizar essa peça. Já vou verificando também se não mexeu em outros locais, que por mais cuidadoso que a gente esteja com o arame galvanizado, ele sempre dá um jeito de se mexer onde não deve. E aí sempre vou olhando se isso aqui está alinhado à mesa. E como eu acabei de falar, quanto mais alinhado à mesa desde o início, mais vai facilitar a sua vida. Boa parte da dificuldade que o iniciante tem de moldar a tricotinha está em como ela lida, manuseia esse arame. O arame saiu da mesa, ó. Eu levo a parte que eu moldei lá para baixo, ó, já empurrando ele, para que esse desenho já vá ficando retinho na mesa. Tô sendo repetitiva, mas é para que fixe na sua cabeça essa parte, tá? Dando continuidade aqui, vou segurar com o arame, ó, a gente fez uma curva aqui, só que ela tá fora do desenho. Então, o formato tá certo, só tá fora do lugar. Então, eu seguro com o arame e empurro ele para o lugar que eu quero. Segurei aqui a pontinha, ó. Segurei com o alicate, puxo com a mão. Vou segurar aqui e vou dobrar para trás. Porque igual onde a gente começou, aqui é uma ponta, um canto muito fechadinho, tá? Então, fui para lá. E agora, usando o alicate, eu vou segurar essa parte aqui, porque é bem difícil de segurar com a mão, tá? Inclusive, alinhar também, porque ela tava para baixo. Eu vou aqui, ó, mais uma vez, eu tô com arame em sentidos opostos, vou trazer eles para o mesmo sentido, no caso aqui, horizontal, né? Deitadinho na mesa. Vamos continuar a moldagem ou modelagem, as duas formas estão certas, tá? E aí sempre observando se tá tudo certinho, o molde é a sua referência para saber se tá tudo dando certo, sempre vai verificando. Agora a gente vem aqui para baixo. Vai ser uma curva em S. Seguro bem firme aqui com a mão esquerda. Ou com alicate, se você preferir, ó. E aí eu vou fazer esse S aqui. Uma coisa que você pode fazer é que é muito pequeno, mas eu já vou te dar essa dica. Quando você tiver uma curva maior, você pode usar o arame a seu favor. E aí, ó, ele tá pra lá, eu trago pra cá, no sentido contrário, para poder ficar já na curva. Aqui não fez muita diferença porque é uma curva muito pequenininha. Mas se aqui fosse uma curva maior, já ia facilitar de já estar curvado. Vou segurar aqui com o alicate para facilitar o manuseio do arame. É um cantinho muito pequeno, muito ruim para segurar com a mão. E aí eu seguro e vou moldando o meu arame. Segurando firme, para puxar aqui o arame para baixo. Venho puxando para moldar. Se a gente puxar devagar o arame, ele faz a curva bonitinho. Se você puxar de vez, vai amassar. Mas se você fizer com paciência e cuidado, a sua curva vai ficar aí sim alinhadinha. O arame tá pra lá, eu vou trazer ele pra cá. Veja bem que quando a gente faz isso devagar, ó, mesmo estando ao contrário, esse arame vem tranquilamente dando curvas. Quando a gente dobra de vez, o arame galvanizado ele é maleável. Ele é um arame firme, mas ele é maleável. Se você dobra de vez, ele faz canto. Se você vem devagar, ele faz curva.
Puxei a curva, fechou demais, traz ela de volta para o lugar, também com paciência. Eu voltei para refazer, porque eu não estava gostando, por isso que é o legal de você sempre ir vendo se tá ficando certo, porque é melhor você corrigir agora do que você terminar a peça e ver que não ficou legal, tá? Então agora eu vou refazer essa curva, ó, só puxar ela para dar continuidade. A partir daqui, todas as dicas que eu já falei até agora, né? Todas as formas que eu falei para vocês, segurar o arame, manusear, fazer curva, vai valer para o resto. Então, para eu não ficar mais repetitiva, vou deixar vocês só assistindo o resto da moldagem. Aqui eu vou usar a curvatura do meu polegar, ó, que é o tamanho parecido, e também dou uma deslizada, não tô amassando, tô deslizando o dedo, né? Uma coisa é você amassar assim, outra coisa é você deslizar o dedo para que o arame aí acompanhe o formato. Usar aqui o dedo novamente, ó, como apoio, ó. Segurei a pontinha do dedo e puxei com a mão direita. Segurei aqui com o alicate e a gente vai repetir a mesma coisa que fez do outro lado, tá? Então, vou fazer esse cantinho aqui. Sempre usando o alicate para segurar de apoio, principalmente nessas partes menores. Vou segurar aqui porque a gente vai abrir aqui esse cantinho. Mais uma vez, se vou segurar aqui, ó, que aqui é ruim de segurar com a mão, o alicate aí servindo como pinça pra gente puxar e deixar aqui mais redondinho. Às vezes, quando um detalhe é pequeno, essa é uma peça muito pequena, né? Ó, é um detalhezinho de nada para acertar a curva e o dedo ali não consegue. Então, nesse caso, eu uso o alicate, mas por ser tão irrisório o ajuste que eu quis fazer, o alicate não vai sofrer, não vai causar um dano, né, amassando demais. Aqui a gente vai dobrar para ir para cima, a parte de trás, para a próxima borboleta. E aqui eu vou pegar e virar para o outro lado, porque é o sentido que eu vou com a minha guirlanda. Então, ele tá virado para cá, vou virar ao contrário para usar a curvatura aí do arame. E aí eu vou medir nessa distância aqui que eu marquei na ponta das asas. Veja que eu vou começar na distância, né? Vou iniciar a próxima borboleta aqui com a distância que eu marquei. E aí você vai fazer isso em todas, vai começar do mesmo jeito que você começou na borboleta anterior. E assim vai fazer quantas borboletas você quiser, até alcançar o tamanho da guirlanda, tá? E aqui eu vou te mostrar como passar o tricotinho, tá?
É uma peça muito cheia de detalhes, pequenos cantinhos, então tem alguns detalhes aqui. Por exemplo, empurrar e puxar ao mesmo tempo. Se só empurrar ou se só puxar não dá certo, tá? Outra coisa, vai já distorcendo esse tricotinho conforme você vai passando, senão você vai sofrer para fazer isso depois, viu? Então vai passando, vai dando uma afastadazinha para passar o tricotinho onde precisa. Sempre empurrando e puxando, empurrando e puxando, ajeitando, distorcendo, né? Se ficar torcido, desalinhado, o ponto do tricotinho parece que o tricotinho não tá bem feito, dá um ar de mau acabamento. E aí, ó, pontinha, empurra e puxa, ó, com cuidado sempre quando você for começar um cantinho. E aí depois ele desliza com tranquilidade. Aí você vai lá no começo, vai empurrando mais tricotinho e vai fazendo isso com bastante paciência. Você pode moldar a sua peça já com o tricotinho passado, mas essa peça leva bastante arame, bastante tricotinho, certo? Se você for fazer nesse formato de guirlanda. E tem um outro detalhe que moldar já com o tricotinho requer um pouquinho de mais habilidade para algumas pessoas. Nem todo mundo tem tanta facilidade. E aí aqui eu terminei, né? Ali era só uma amostra para vocês verem a moldagem. A gente faz uma emenda invisível de arame. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como faz a emenda de arame, tá? Vou deixar o link aqui do vídeo na descrição para você ir lá ver, tá bom? E aí você faz o seguinte, você mede bem, verifica bem a distância desse arame aí que você vai emendar com relação à mesma distância que você vinha fazendo entre uma borboleta e outra. Terminei aqui a emenda no arame, agora a gente vai fazer a emenda no tricotinho. Eu afastei esse tricotinho para poder conseguir fazer a emenda, né? E aí eu tô voltando aqui agora para fazer a emenda invisível. Também tem vídeo de emenda invisível, vou deixar aqui na descrição para você ir lá e ver como é que faz, tá? E agora chegou aquela hora que tem que ter o dobro de paciência que você já teve até agora, que é alinhar a peça. Eu fiz com um arame 16 para te mostrar que é possível fazer. Após todas as amarrações, costuras, alinhamento, a peça ela fica razoavelmente firme para uma peça que vai servir de decoração, que vai ficar em uma parede, e isso não me incomoda. Mas você pode utilizar o arame 14, tá? Para fazer essa peça e ficar com ela mais firme ainda. E aí o que você vai fazer é sempre empurrar, trazer, levar, puxar e sentindo o arame para onde ele precisa ir para fazer esse alinhamento. Eu ainda vou alinhar mais essa peça, mas eu vou te trazer aqui já alguns detalhes. As pontinhas tem que estar com tricotinho suficiente, né? Até que um pouquinho sobrando, para que não fique saindo aí a ponta dos arames, tá? Caso saia, coloca um pouquinho de cola na parte interna, ó, bem no meio, que você consegue manter esse tricotinho no local para não sair as pontas, tá bom? Então você pode usar cola de silicone líquida aqui nos cantinhos, para que eles não fiquem saindo, tá? Por mais que você deixe tricotinho suficiente, às vezes acontece de aqui e acolá sair um pouquinho, tá certo? Então você pode colocar um pinguinho de cola, cola de silicone líquida, é a mais indicada se você é iniciante, tá? Outra coisa que você vai fazer é nos encontros do arame você costurar esse tricotinho. Outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você ver a de costura de tricotinho, tá? E tá aqui o resultado depois de muita paciência. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima aula.